Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus, nosso Pai, fazer a nossa reconciliação, pedir perdão para Deus por tudo aquilo que fazemos e não desagrada. Vamos pensar principalmente naquele pecado que nós pedimos perdão e repetimos de novo. E vamos lembrar também daquela pessoa que mais nos ofendeu nesse momento e perdoar também da mesma forma que queremos de Deus o perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 35, verso 4 a 7. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 145. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Reze comigo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Reze comigo. Bendize a minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Reze comigo.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Reze comigo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, verso de 1 a 5. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade. Enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizertes, então, discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, verso 31 a 37. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do reino, e curava seu povo doente de todos os males, sua gente. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados.
Reflexão. Hoje a primeira leitura, Isaías 35, 4 a 7. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhas medo. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo. Acredito que nenhum de nós aqui que estamos vendo ou assistindo, acompanhando o nosso trabalho, esteja nessa situação de deprimidas, mas se algum momento passar por uma situação dessa, lembre-se do que Deus está dizendo aqui. Criai ânimo, não tenhas medo. Se você está numa situação passando por uma ansiedade, por uma vontade de não mais viver, vontade de que a vida termine logo na sua vida, vamos entender que isso é um sinal da depressão. E é muito interessante como a palavra deprimidas surgiu aqui já no tempo de quando foi escrito justamente esse livro, que é o livro de Isaías. E Deus quer falar conosco também. Vamos criar ânimo. Não vamos olhar para os nossos problemas. Sabemos que nossos problemas a gente resolve e vão aparecendo outros, não é verdade? Mas vamos olhar assim para a nossa vida no passado e ver o quanto nós já passamos e estamos aqui, não é verdade? E não desistimos de viver. E vamos dizer para os mais jovens, vocês que não enxergam como nós já enxergamos, criai ânimo, não tenhas medo. O futuro está à sua espera, jovem. Não desanime, porque Deus é o Deus que realiza o seu plano na nossa vida. Deus tem sempre um plano a realizar em nós. E Ele vem, como diz aí na própria leitura de Isaías, Ele vem para nos salvar, para que os nossos olhos enxerguem, a exemplo justamente do Evangelho, onde Jesus é citado justamente como em Isaías. Ele faz o cego enxergar para que a gente possa também ouvir, como justamente hoje no Evangelho, Jesus vai fazer um surdo ouvir, o coxo saltará como um cervo. Isso é sinal do messianismo. Aos mudos, Ele vai fazer falar, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. Deus realizará isso na nossa vida. Estamos passando por uma aridez? Estamos passando por um deserto? É sinal de que mais na frente vamos enxergar o paraíso. Depois de uma grande luta, vem uma grande vitória. Lembre-se disso, quando você estiver passando por uma luta muito grande, se você estiver fiel na Eucaristia, estiver fiel nas suas missas dominicais, se você estiver fiel nas orações, principalmente na oração dos rosários, das laudes também que fazemos aqui, se você for fiel em também ler o Evangelho todos os dias, Deus, Ele vai fazer da terra árida transformar em lago. Deus vai fazer uma região sedenta do seu coração se transformar em fontes de água. Essa é a promessa de Deus na sua vida. E a segunda leitura da carta de São Tiago, 2, 1 a 5, um momento que Tiago vai chamar a atenção da comunidade. Primeiramente com a palavra fé. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir a acepção de pessoas. Tiago foi aquele que escreveu que fé sem obra de nada vale, não é verdade? Ele escreveu isso nessa carta também. E aqui ele vem dizer, se tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado, não façais acepção de pessoas. E ele vai citar um exemplo, uma pessoa que chega bem vestida, com anel de ouro, e também vai chegar um pobre com uma roupa surrada, e assim a pessoa que vai receber o rico, ele vai dar o melhor lugar, enquanto que
ao pobre ele vai mandar sentar de qualquer jeito ali. Isso é fazer acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas? E como ele vai dizer, aos pobres deste mundo, Deus escolheu para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Os pobres possuem a riqueza, conforme 1 Coríntios 1, 17 a 29, e foram aos pobres que Jesus escolheu. Jesus foi pobre também, foi um pobre carpinteiro, filho de um carpinteiro. Não devemos fazer acepção de pessoas. Não podemos olhar para a pessoa bem vestida diferente daquela que está com traje inferior. Devemos hoje trazer essa palavra de Tiago para nossas vidas e nos perguntar como tenho tratado as pessoas, como tenho recebido as pessoas que vêm na minha direção muitas vezes. Às vezes é um pobre com roupa surrada, como diz aí Tiago, pedindo um copo d'água, pedindo uma esmola. Como é que eu tenho tratado? Porque Jesus Cristo, ele disse que ele se identifica com os pobres. Tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, estava doente e não me visitastes, estava preso e não me visitastes. Jesus, ele se identifica com o mendigo, se identifica com o pobre, e muitas vezes a gente pode passar despercebido, porque Jesus Cristo pode se passar por um necessitado na nossa vida. E o Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 31 a 37, naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. E vão trazer para ele o quê? Um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe tocasse com a mão, aquele surdo. O surdo aí é identificado na comunidade, aquela pessoa que fala com dificuldade. Representa aí aqueles que são muitas vezes envolvidos por uma ideologia nacionalista, que é peculiar, inclusive, exclusiva do judaísmo, mas que vem para nossas vidas também. Muitas vezes o surdo é aquele que tem dificuldade de falar, de denunciar, aquele que tem medo de falar a verdade. Isso é o espírito da surdez também. Aquele que se intimida de falar de Jesus é um espírito da surdez também. Aquele que se envergonha de falar de Deus nas redes sociais, de compartilhar um evangelho, de compartilhar uma oração, de falar de Deus para os seus amigos, é um espírito de surdez também. Em outras palavras, devemos buscar aos olhos de Deus nos abrasar do seu amor e não sermos fechados em relação ao outro naquilo que precisamos falar. Muitas vezes as verdades que a gente vai falar não é aceita. Isso já é um problema do outro que não quer escutar. Por isso Jesus falava, quem tem ouvidos ouça, porque muitos têm também um problema de escutar, enquanto outros têm problemas de falar. Não aceitam que se faça assim uma menção em relação ao que é o reino de Deus, que é o reino de justiça, reino de igualdade, reino de fraternidade, reino onde não haja distinção de pessoas, como diz Tiago, entre pobres e ricos. Quando o sacerdote ou alguém vai falar hoje em dia de um assunto assim como este de Tiago, vai ser logo classificado como um comunista. O Papa não pode falar defendendo o pobre porque já é comunista. Está aqui,
Desde o princípio foi assim, Tiago falando. Não devemos fazer distinção. Isso vale para nós, vale também para os governos, que devem olhar para o pobre com amor. Não deve colocar impostos sobrecarregando a vida do pobre que não pode comer, não pode comprar um remédio. Isso também é fazer distinção de pessoas. Quando eu privilegio mais a classe dos ricos, tirando impostos deles e dando para os pobres a maior parte dos impostos que não podem pagar. Jesus quer mudar essa situação. Jesus quer mudar essa mentalidade. Por isso, age primeiramente sobre o ouvido. É necessário escutarmos. Se não soubermos escutar, não vamos saber falar, diz um ditado. Aquele que tem dificuldade de ouvir, também não vai saber falar. Por isso Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. Então Jesus age primeiro pelo ouvido, porque muitos têm dificuldade de ouvir. Muitos têm dificuldade de interpretar também. Quando a gente fala de um assunto como esse de Tiago, logo menospreza, dizendo que eu me considero rico. É logo assim, não é verdade? Como tem pessoas de mentalidade rica, não é verdade? Que quando veste uma roupa fina, já se acha rico. Não é bem assim que Deus quer. Deus não vai olhar para a nossa roupa, para o nosso traje, quando nós partirmos desta vida. Aliás, as roupas vão ficar no caixão, vão ficar lá no armário, os que sobrarem, vai ser dividido com os outros. De nada vai valer essas vestimentas que muitas vezes a pessoa veste justamente para se sobrepor ao outro, mostrar-se superior ao outro. Não devemos ser assim. Isso é um espírito já de cegueira também. Olhando para o céu, Jesus suspirou. Bem profundamente ele vai dizer, Éfatá, que quer dizer, abre-te. Vamos abrir nossa boca. Imediatamente, os ouvidos deles se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Quando nossos ouvidos se abrem, o nosso coração não se fecha mais. Por onde o nosso coração vai se abrir? É pelo escutar. Deus não pode falar no nosso coração se os nossos ouvidos estiverem tapados. Uma vez em condições de ouvir, nós vamos justamente entender os ensinamentos do Mestre. Nós nos tornaríamos discípulos capazes de anunciar e de sermos missionários. Éfatá, abre-te, é uma ordem de Jesus também para nós, cristãos de hoje. E devemos nos perguntar, e eu? Tenho me abrido ao projeto de Jesus? Projeto de amor, de igualdade, de fraternidade, como nas primeiras comunidades, que não havia necessitado entre eles, tudo era em comum? Ou sou mais um desses que entendo da forma ideológica aquilo que o Papa fala, aquilo que o sacerdote muitas vezes nos avisa que é o mesmo que Tiago falou, não haver distinção de pessoas, todos somos iguais perante Deus. É necessário que tenhamos os ouvidos bem abertos para captar e assimilar a palavra de Deus, pô-la em prática, difundi-la por toda parte, usando todos os meios de técnicas modernas também, como nós utilizamos aqui, a internet, de qualquer rede social, vamos lançando aí Facebook, Instagram, fazendo justamente aquilo, o contrário do que o mundo, porque o mundo investe na orgia, na luxúria, no sexo. Nós vamos investir na palavra de Deus. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam, porque eles
já tinham o espírito aberto, já estavam buscando agradar a Deus, anunciar, muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Vamos dizer, anunciar também para o mundo: Jesus faz bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Vamos fazer justamente esse anúncio, como Tiago, como Pedro, que de cima do telhado vai dizer que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou na sua glória. Somos convidados assim a bendizer o Senhor, que abre nossos ouvidos para acolher sua palavra e desata nossa língua para anunciá-la. O Deus fiel nos adotou como filhos e filhas, fez-nos herdeiros do seu reino e nos ajuda a superar toda a prostração de desânimo, de tristeza, de depressão, como disse a primeira leitura. Dizei aos deprimidos: alegrai-vos, tende bom ânimo, alegremo-nos com aquele que faz justiça aos pobres e oprimidos e nos chama à conversão, à comunhão. O sinal de conversão é partindo do olhar de misericórdia que Jesus pede que tenhamos. Olhar de misericórdia por aqueles que necessitam. Ó Jesus, que fazes os surdos ouvirem e os mudos falarem, de coração sincero te pedimos, abre nossos ouvidos e o coração para captarmos integralmente tua mensagem de amor, justiça e paz, e fortalece nosso ânimo para que anunciemos com ousadia teu evangelho por toda parte. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abre e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, abrir a Bíblia, continuar com a Bíblia aberta, lendo os salmos, os hinos, os cânticos. Vamos fazer esse momento de escuta, vamos tirar aquilo que tapa nossos ouvidos, primeiramente com o espírito da oração, porque pela oração nós vamos pedir o espírito da escuta para que Deus nos dê o espírito de falar também. Éfatá, abre-te, vamos abrir os nossos corações, porque é pelo coração que Deus quer nos falar também. E que o Senhor nos abençoe a todos. Aqui pessoas que falaram conosco: Adelina Maria, Paulo Maia, paz e bem, muito obrigada, Paulo Maia, gosto muito das suas maravilhosas pregações. Deus o abençoe e dê muita sabedoria, amém. Jesus te abençoe, Adelina, obrigado pela sua participação e fico agradecido que você goste das pregações e vamos engrandecer ao Espírito Santo, porque Ele que atua no meio de nós. Adelina Maria, Maria Cristina Souza, que o amor de Jesus e Maria seja a sua inspiração para continuar este lindo trabalho de evangelização. Obrigado pelo incentivo, Maria Cristina, e que Jesus esteja sempre no meio de nós, porque Ele está aí também, onde você está e reside, com certeza, porque você sente esse apelo dentro do seu coração de permanecermos aqui. Neuza Maria, bom dia, irmãos, que hoje se colocam na presença do Senhor, dando-lhe a primícia que lhe é permitido. Bom dia, meu irmão Paulo Maia, obrigada por nos trazer a palavra do Senhor que tanto nos enriquece, amém. Obrigado também pela sua participação e vamos agradecer a Deus, que esse Deus que nos dá toda essa palavra, todo esse conforto. Sem Deus,
esse trabalho não seria possível. Aqui também falou Sueli Melo. Paulo Maia, peço oração para o meu braço que dói muito. Que Deus cure em nome de Jesus. Amém. Já determinamos junto contigo também, Sueli Melo, que Deus te cure em nome de Jesus, que toda dor saia do seu braço. Que Deus lhe abençoe também grandemente, Sueli Melo. Muita saúde e paz na sua vida. Maria das Graças Cabreira pede oração, estamos a rezar. Maria de Fátima de Souza pede oração também. Ieda Ruda falou conosco, Paulo Sérgio, Maria Ceilma, Normânia Barbosa, Maria Inocêncio, Ronizeldo Antunes, Dete 123, Antônia Moreira. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.